E diz assim Lucas 23, 39: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, o repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este, se referindo a Jesus, nenhum mal fez. E disse esse ladrão a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo aonde? No paraíso. E aquele homem não foi batizado, ou seja, não foi necessário essa regra dele ter sido batizado. É um detalhe. E ele foi salvo. Ponto. Vou contar outro facto para eu chegar onde nós queremos. Então falamos aqui do ladrão da cruz, aonde duas pessoas, como aqui na igreja, diante do mesmo Senhor, ambas tiveram a mesma oportunidade. Uma foi para o céu e a outra para onde? Para o inferno. Uma foi salva e a outra condenada. E o que marcou essa diferença foi o arrependimento sincero, verdadeiro, aonde não, naquele momento, por ele estaria próximo à morte, não houve a necessidade do batismo. Ele foi salvo. Muito bem. Vou contar outro caso para você entender onde eu quero chegar. Havia em Cesárea um homem por nome de Cornélio, centurião da corte, chamado Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, temente a Deus, o qual fazia muitas esmolas, ajudava o próximo, e de contínuo ele orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente uma visão de um anjo de Deus, que se dirigiu para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando nele os olhos, e muito atemorizado, disse: Quem é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas, disse o anjo, têm subido à memória diante de Deus. Agora, pois, envia um homem a Jope e manda chamar Simão, Pedro, que tem por sobrenome Pedro. E este está hospedado com um certo curtidor que tem em sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. Muito bem. E aí, resumindo e concluindo, ele mandou 2 servos até o endereço que Deus deu para ele. Quem deu o endereço para ele? Deus. Deus deu o endereço para ele. Ele mandou 2 servos até o endereço e bateram na porta de quem? De Pedro. Só que antes de bater a porta de Pedro, esse homem era romano, ele não era judeu, ele não era do povo judeu. E você sabe que no início da igreja primitiva, os cristãos judeus, eles não aceitavam anunciar a palavra de Jesus para os gentios, os não judeus. Então havia essa barreira. Isso é um detalhe. Antes dos 2 servos do centurião, que recebeu a visão de quem? De Deus, chegar à casa de Pedro, Deus apareceu a Pedro numa visão, porque Pedro não iria com eles. Pedro não iria, porque eles não eram judeus, e eles não pregavam naquele momento para os de outra nação, ou os que não eram judeus. Mas Deus apareceu para ele numa visão, aonde descia um lençol cheio de animais que era considerado impuros para os judeus. E Pedro teve uma visão minutos antes. Depois você vai ler, eu vou dar a referência. Eu quero que você pegue para nós chegarmos onde queremos.
E nessa visão que Pedro teve de manhã, antes de chegar os servos, Deus falou assim, desceu o lençol e Deus falou, olha, mata os animais e come. E Pedro disse, Senhor, longe de mim eu comer, são impuros. Nós não podemos, na nossa cultura não comemos esse tipo de animal. E de novo Deus disse, vai, mata e come. E ele não é impuro. E Deus disse, não considere sujo aquilo a qual eu consagrei. No mesmo instante, batem a porta os servos do gentil, do impuro, Cornélio. E ele diz, olha, o meu senhor recebeu uma visão do alto, vinda de Deus, que é para você ir lá, mas ele não é judeu. E na hora Pedro entendeu o recado que Deus havia dado para ele, não rejeitou e foi. Então, vamos chegar lá, estou contando a história aqui para você entender. Foi com eles. Chegando lá, e dizendo Pedro ainda essas palavras, Pedro pregou, anunciou Jesus para ele, e dizendo Pedro ainda essas palavras, depois de ter chego à casa de Cornélio, estou adiantando, ter prego a palavra, anunciado Jesus Cristo, quando ele começou e concluiu o que ele falou, dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, os judeus, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre os gentios, que eram os que considerados não merecedores, considerados sujos. Pois bem, porque ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar as águas, para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Eles ainda não tinham sido batizados nas águas, mas haviam recebido o Espírito. Novamente você está vendo a regra ser quebrada. Não sei se você está entendendo. Na cruz a regra foi quebrada. Que regra? O ladrão foi para o céu sem batismo. Aqui a regra está sendo quebrada. Eles receberam o Espírito Santo sem? Pois bem, respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar as águas, para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram que ficassem com eles por alguns dias. Pronto. 2 casos. Para concluir, vou contar o terceiro, para eu chegar onde eu quero. Filipe estava curando numa cidade, fazendo sinais, maravilhas, e Deus falou com ele através de um anjo e disse, vai a tal lugar, na rua tal, no lugar tal, vai passar ali uma caravana com um eunuco, etíope, e ele saindo dali foi. Chegando no caminho, o homem estava lendo a palavra. Ele estava voltando de Jerusalém e lendo a palavra, não entendia. E ele encostou próximo à caravana e viu que ele lia o livro de Isaías, não falha a memória. E Filipe disse, você está entendendo o que você está lendo? Ele, não estou. Não? Posso subir para te explicar? Pode. E aí ele explicando, falava sobre o cordeiro que morreu, enfim. E ele explicou que era Jesus e anunciou Jesus. E o homem disse, mas o que é preciso? Olha, tem uma poça d'água ali, quer batizar? E o homem aceitou Jesus e saiu dali, continuou sua caminhada de volta ao seu país, maravilhado, e Filipe foi arrebatado para outro lugar. Em todos esses casos, aqui, você vê da parte de Deus, um esforço, podemos assim dizer, você vê da parte de Deus um empenho. Em alguns desses casos, Deus mandou um anjo, Deus quebrou a regra, Deus criou situações, Deus moveu uma pessoa de um lugar para o outro,
No caso do Cornélio, Deus mandou um anjo falar com o homem, deu o endereço para ele de quem iria ajudá-lo. No caso de Filipe, do eunuco, Deus tirou Filipe do outro lado do lugar, do país, mandando ele ir ao encontro daquele homem. No caso do ladrão da cruz, nos últimos instantes, Jesus quebrou a regra, salvou ele. E você vê em todos esses casos que Deus se esforçou em querer ajudar, porque nessas pessoas houve uma sede, um interesse, um desejo, um arrependimento sincero e verdadeiro. O caso de Cornélio, o homem era temente, o homem queria Deus, ele fazia o bem, ele não era do povo judeu. No caso do etíope eunuco, ele estava lendo a Bíblia, ele queria mais de Deus, ele queria saber quem era Deus, ele queria ter um encontro com Deus. No caso do ladrão, ele se arrependeu profundamente, ele considerou que foi o maior erro da vida dele ter vivido aquela vida e decidiu ali mudar, embora não teve tempo para viver nesse mundo. Em todos esses casos você entende que não precisa de muita coisa. Deus, ele olha o que está dentro. Deus avalia. Deus considera o desejo que a pessoa tem, a sinceridade que ela tem. E veja que Deus, ele avalia tanto que Deus nem considerou as regras. Que regras? As regras que muitas vezes nós temos que seguir, que representa, é claro, são sinais de que uma pessoa quer Deus. Que regras? O batismo, que queira sim, queira não, é um sinal de que a pessoa abraçou a fé em quem? Em Jesus. Primeiro vem esse batismo, é a regra, para depois a pessoa dar um passo maior e receber o Espírito Santo. Mas veja que quando Deus vê na pessoa uma sede, não tem regra. E sabe o que é interessante? Que muitas pessoas que de repente já até se batizaram, e que de repente até tem muito tempo na igreja, elas estão se perguntando: eu já me batizei, eu tenho tanto tempo, já fiz isso, já fiz aquilo, veio tal dia, mas até agora eu não recebi o Espírito Santo. Ela está perguntando: por que eu fiz tudo, estou fazendo tudo? Interessante, né? Porque quem dá o Espírito Santo é Deus. E se você está seguindo tudo direitinho, e aí não aconteceu, nem antes nem depois das regras, é porque Deus não viu a sede, a sinceridade que viu nessas pessoas. Eu penso que você deva estar pensando: é muito forte. Cornélio estava lá orando, temente a Deus, ajudando o próximo, não tinha um coração bom. Ele não fazia por obrigação. Poxa, era o prazer dele. Aí Deus lá no céu falou: poxa, olha, ele ora a mim, ele me busca da forma dele. Eu quero ajudar esse homem. Eu quero ajudar esse homem. Mandou um anjo. Manda, vai lá, fala com ele. Fala com ele. Vai lá, você aí. Vai lá, aparece para ele lá. Fala para ele, dá o endereço da casa de Pedro. Na época não tinha telemóvel, não tinha e-mail, WhatsApp, GPS. Muito forte. Deus queria aquele homem, meu Deus do céu. E às vezes eu estou dentro da igreja, parece que Deus não me quer. Parece. Não sei se você está me entendendo. Aí a pessoa nos procura e fala: pastor, eu não entendo por que Deus, por que eu não recebi o Espírito Santo, por que eu ainda me sinto vazio. É porque Deus não viu em você o que viu neles. E isso eu não posso mudar. Isso não tem curso. Porque nenhuma dessas pessoas
passaram por um processo de um curso de alta, podemos assim dizer, importância sobre a vida espiritual. Qual o curso que o ladrão da cruz passou? O coitado estava quase morrendo. Sabe qual foi o curso dele? Arrependimento sincero. Foi o curso do ladrão na cruz. Quer que eu diga uma coisa para você? Nunca se pregou tanto o evangelho, nunca se fez tanta reunião, nunca se teve tanto conteúdo, nunca se teve tanta informação sobre as coisas de Deus como a gente está tendo hoje, e nem por isso existe mais pessoas bem com Deus como deveria. Por favor, ninguém aqui é criança. Eu não estou fazendo apologia à ignorância, ou deixar de se pregar e de se falar com ênfase a palavra, mas não é isso que muda uma pessoa. Você pode ficar o dia todo na igreja, você pode morar aqui dentro, isso não vai te levar para o céu. Até porque, se levasse, aqueles que largaram Jesus, detalhe, tá? Aqueles que abandonaram, deram as costas para quem? Para Jesus, e estavam dentro da igreja sempre, de repente tinha um título dado pelo homem, não por Deus, tinha um título, uma posição, essas pessoas não teriam largado Deus. Então não é estar aqui, não é eu seguir as regrinhas. Eu não sei se você está pegando o espírito, porque às vezes a pessoa, ela é assim, não, pastor, quando vai conversar com o pastor, ela até diz, olha, já batizei, tenho tanto tempo de igreja, eu faço isso, faço aquilo. Ela quer se justificar pelo que ela faz. E quem você é? Hã? Quem você é? Aos olhos dele, de Deus. Porque quem está te avaliando não sou eu, é Deus. Eu posso até te avaliar para você entrar como obreiro para a igreja, porque para ser um obreiro da igreja, quem vai avaliar é o pastor, ou não, ou o responsável, seja quem for. E eu posso dizer, você faz isso, está bonitinho, direitinho, tá bom, então você vai ser obreiro. Mas quem avalia dentro não sou eu, quem avalia dentro é Deus. E é Ele quem dá. E quando Ele quer dar o Espírito dEle, quando Ele quer entrar dentro de uma pessoa, e essa tem sede, essa se arrepende, essa é verdadeira, essa é sincera, Deus pula até as regras para entrar dentro da pessoa. Como aconteceu com o ladrão. Deus salvou ele sem o batismo. Deus vai te avaliar dentro de você. Tem um dia na igreja, qual o problema? Tem 1000 anos na igreja, qual o problema? Deus está buscando pessoas sinceras, verdadeiras, que queiram eles, que se arrependam, larguem a vida suja, e Ele vai entrar dentro dessas pessoas. Ele vai dar o Espírito Santo, Ele vai usar essas pessoas, Ele vai fazer delas sal, luz, e vai mudar a história delas. Amém? Por isso agora, nós vamos buscar. E se você reconhece que você não tem sido Cornélio, que você não tem sido ladrão na cruz, que você não tem sido o eunuco etíope, se derrama diante de Deus, fala, Senhor, eu estou aqui, eu estou e não estou, eu creio e não creio, eu estou dividido, Deus, o Senhor me perdoa, porque se tardou não é culpa do Senhor, se não aconteceu o Senhor não tem culpa, porque o Senhor está buscando. Jesus, vem sobre mim. Quem pegou o Espírito?